Deus é o grande criador de toda a vida. Dom da vida é dado a todo ser humano. Defender a vida é a obrigação de todo cristão. A missão de nós, católicos, é vivenciar os ensinamentos de Cristo e de sua Igreja. Está começando o Missão Vida. Neste primeiro programa, falaremos sobre a vida monástica. Conheceremos um pouco do mosteiro de São Bernardo da Ordem Cisterciense, que fica na paróquia do Santuário de São Roque, em São José do Rio Pardo. Dom Paulo Celso de Martini, abade emérito da Ordem, nos contará um pouco da história dos cistercienses e também do mosteiro que abriga esses monges há mais de 70 anos aqui em nossa diocese. Conheceremos um pouco de sua rotina de trabalho e orações e sua incansável dedicação junto à comunidade e os desafios do mundo moderno diante de sua vida de orações. Então nós somos monges cistercienses aqui em São José do Rio Pardo, seguimos a regra de São Bento, que é do século VI, mas como cistercienses, a nossa ordem foi fundada no ano 1098 por 3 santos abades, Roberto, Alberico e Estevão, mas foi São Bernardo de Claraval que foi o grande divulgador de toda a espiritualidade monástica que se fez presente durante esses 900 anos de atualidade. Nós, enquanto ordem, somos divididos em congregações e a nossa foi fundada em 1497, uma congregação italiana, São Bernardo na Itália. Aqui no Brasil, precisamente neste ano, estamos para comemorar em março os 80 anos da chegada do primeiro monge cisterciense, que é um abade alemão, Dom Afonso Roem. Ficou 10 anos aqui e também em junho deste mesmo ano, vamos comemorar os 70 anos dos 3 primeiros italianos que sucederam então Dom Afonso Roem. Depois nosso mosteiro foi inaugurado em 1958, a primeira parte. Em 64 ficou um ano fechado, um ano de bastante também tribulação. Dom Urani foi o primeiro monge da renovação, da nova etapa do nosso mosteiro. Inclusive nós celebramos recentemente 50 anos da sua profissão monástica, sábado passado, 50 anos de monge. Depois a paróquia também instituída, a paróquia Santuário São Roque, há 50 anos. E nós estamos nessa graça de Deus vivendo a cada dia. Em 96, Dom Urani era o superior do mosteiro já há muitos anos e nosso mosteiro foi elevado à abadia, tendo então a figura de um abade que é próprio, o característico próprio do monge do mosteiro é ter o seu abade como superior, aquele que faz as vezes do Cristo. A regra de São Bento do século VI, mas é muito atual. Basta ver os 73 capítulos, a sua espiritualidade, como que o monge e toda a sociedade europeia se baseou através dessa regra de São Bento, através da disciplina, através do ordenamento da vida comunitária, da vida de oração. São Bento é muito regrado, muito disciplinado. Tanto é que as ordens monásticas ofereceram à igreja muitos papas, inclusive 2 cistercienses, um beato Eugênio III e Bento XII. Quem sabe, tenhamos aqui um riopardense também como papa. 41 cardeais, dos quais Dom Urani é o último, depois centenas, milhares até de bispos, muitos santos reconhecidos pela igreja, outros que morreram em fama de santidade. Então, o que é ser monge hoje num dia a dia? É estar vivendo no mosteiro, oração, trabalho, 8 momentos de oração por dia e, ao mesmo tempo, intercedendo pelo mundo.
E olha que o nosso mosteiro é requisitado para muitos encontros. Até nessa semana, 12 seminaristas da nossa Diocese de São João da Boa Vista, propedeutas, estão aqui fazendo o seu retiro. Então é uma graça de Deus poder estar neste mundo. Qual que é o trabalho do monge? O próprio São Bento fala, o nobre e humilde serviço do monge. É o intercalando a oração, o trabalho, a vida de comunidade, que também tem os seus desafios, né? Nós temos também nossos desafios, até mesmo econômicos, confiamos sempre na providência de Deus, no auxílio também, porque em outros tempos as pessoas mais generosamente vinham, ajudavam, até doavam, né, quantas vezes suas propriedades e tudo. E a Ordem Cisterciense no século XII, ela fez justamente todo o contrário. Até então, os mosteiros estavam ficando muito ricos, muito poderosos, e os monges cistercienses vieram para voltar à simplicidade da ordem. Tanto é que eles renunciavam, então, às pompas, o próprio hábito cisterciense, né, branco, não preto, porque o preto era tingido, era mais caro, era sinal de nobreza. Então, eles até nem aceitavam as canonizações dos monges nos inícios, porque era a forma de ganhar recursos e fama. Então, os mosteiros cistercienses sempre eram rurais, cidades pequenas, mas se impuseram através da sua espiritualidade. Até hoje, nos documentos da igreja, no rodapé dos documentos, temos muitos documentos que aludem a textos, a autores cistercienses, sobre São Bernardo, São Teoredo de Rivaux, que falam muito, né, de Maria, enfim, do amor, da unidade da igreja. Foram tempos muito difíceis. E olha que aqui de Rio Pardo, desse nosso mosteiro, né, Deus já nos brindou, assim, com um chamamento, né? Embora o próprio do monge não é ser padre, mas Deus pode ter chamado, né? Chamar alguém para ser padre, inclusive com um que é bispo, cardeal, Dom Orani, lá no Rio de Janeiro, e Dom Edmilson, que foi segundo abade aqui do mosteiro, bispo da grande cidade de Guarulhos. Então, hoje em dia, as vocações têm sido mais reduzidas, porque São Bento fala, provar os espíritos se são de Deus, porque até seria fácil encher o mosteiro, mas temos que depurar as motivações que fazem as pessoas entrarem e que os levem realmente a perseverar até o fim, né, até a morte, sobre a regra e sobre um abade. Então nós queremos dar graças a Deus, porque Deus sempre tem suscitado a cada época os sinais de santidade. E aqui em São João da Boa Vista, dado o bom trabalho dos seus bispos, da espiritualidade, onde tem sido também local de muita santidade. Temos aí perto, né, de Santa Cruz das Palmeiras, já o venerável Padre Donizete, em Tambaú, o religioso irmão Roberto, Dona Lourdinha Fontão, aqui em São José do Rio Pardo, que é serva de Deus, e ela amou muito a nossa paróquia Santuário São Roque, nosso mosteiro, era até madrinha de oração, né, de Dom Orani. Então, também interessante que, em questão de 150, 200 quilômetros, 3 cardeais nascidos nessa região, Dom Orani aqui, Dom Sebastião Leme em Pinhal, que também foi cardeal no Rio de Janeiro, que deixou muito belas coisas lá naquela cidade, e agora mais recentemente, aí da região de São Carlos, Dom Sérgio da Rocha, presidente atual da CNBB, arcebispo cardeal de Brasília, o que mostra que a nossa cidade, a nossa região é uma cidade muito abençoada, seja por aqueles ministros da igreja se distinguiram até mesmo na hierarquia da igreja, mas também pessoas que se dedicam, né, na oração, no trabalho, no serviço a todos. Então, nosso mosteiro reza sempre pela humanidade, pede sempre as orações, porque, olha, eu costumo dizer, e é verdade, o demônio, ele quer destruir hoje as nossas famílias, quer destruir a igreja, quer destruir, sabe, até os mosteiros, porque sempre os mosteiros foram o quê? Locais de fé, de espiritualidade, de moral, e o demônio fica doido com tudo isto, e por vezes quer desistir-nos, né? Quer que nós desistamos. Então, por isso nós pedimos a oração, o carinho, a generosidade também daqueles que possam nos ajudar, porque imagine uma casa tão grande como essa, tem tantos dos seus desafios, para a sua manutenção. O nosso prior superior atual, Padre José, está ausente, visita seus pais que estão enfermos, e por isso mesmo assim nós pedimos a Deus o dom da unidade, da oração. Deus abençoe, e os parabéns à Pascom da paróquia Santa Cruz das Palmeiras. Deus abençoe. No dia 2 de fevereiro, Dom Orani João Tempesta, cardeal arquidiocesano do Rio de Janeiro, completou seu jubileu de ouro de profissão monástica. 50 anos
que o menino que jogava bola na frente do mosteiro foi chamado a ser monge e hoje é uma das mais altas autoridades eclesiais do Brasil. Nossa equipe esteve presente nessa celebração e acompanhou o testemunho de vida dedicado a Cristo e sua igreja, pois além do Dom Orani, o irmão Divanil também comemorou seu jubileu de prata. Estiveram presentes várias autoridades municipais e eclesiais, que em uma igreja unida celebrou a maturidade da ancianidade de um pastor que compartilha do cheiro de suas ovelhas. Um cisterciense que se faz presente fisicamente junto às mazelas daqueles mais necessitados. Dom Orani, o senhor pode contar a sua história monástica, como tudo aconteceu e quais foram as suas maiores dificuldades? Eu creio que ao celebrar 50 anos de vida monástica hoje aqui, vim para agradecer ao Senhor, celebrar o Jubileu de Ouro, né, que aqui eu nasci nessa cidade, aqui fiz catequese, aqui fiz minha primeira comunhão, aqui fui crismado, aqui fui ordenado padre, tornei-me superior e abade daqui, e aqui ordenado bispo, né? Eu creio que é sempre muito bom voltar e poder celebrar esse momento aqui. Então, qual é a sensação de estar aqui, nessa comunidade onde tudo começou, comemorando o seu Jubileu de Ouro? É de ação de graças, de bendição ao Senhor por todos os dons que me concedeu, ao mesmo tempo pedindo ao Senhor que dê vocações para a diocese e também para o mosteiro, para que aquilo que nós vemos desde 50 anos atrás possa continuar com vigor, com ânimo também nesses tempos. Dom Paulo, neste dia especial de comemoração dos 50 anos de profissão monástica de Dom Orani, queria que o senhor falasse um pouquinho para a gente sobre esse amigo irmão. Justamente esse apelativo é muito importante, né? Amigo, irmão, pai, sempre muito presente, ainda que tenha as várias atribuições, vários locais que ele esteve. É tudo isso que ele procurou ser, como cristão, né? Como leigo, depois como monge, como presbítero, depois como abade, como bispo, né, como cardeal, quem sabe até, né, um dia como papa. Devemos muito a ele, toda a sua história, conhecemos, né, os seus pais que nasceram aqui bem perto do nosso mosteiro. A entrada de Dom Orani há 50 anos atrás, 51 anos atrás, porque 50 de profissão, é muito interessante. O nosso mosteiro estava recém-aberto e não tínhamos muitas perspectivas de vocações, muitos desafios. E naqueles dias ele tinha perdido um colega afogado que era meu primo. E foi a morte desse meu primo afogado, assim ele chegou um dia a contar, que mexeu muito com a sua vida, dizendo, puxa, ele tinha um bom trabalho na época, digamos, né? Entregava pães de manhã e durante todo o dia trabalhava na Casa Bragueta e estudava na escola Euclides da Cunha. E na noite do enterro desse meu primo, ele chegou diferente em casa. Tanto é que a mãe se levantou, que nem sempre era normal, e disse, o que aconteceu? Ele estava já pensando, né, no mistério da vida. Depois, nosso mosteiro estava passando por tantas dificuldades, em 67, e nosso abade geral, nosso abade presidente na época, Dom Rosavini, entrou no São Roque, na matriz São Roque, e perguntou, pediu a Deus um sinal, né, para que mostrasse, né, se esse mosteiro ia ou não retomar, né, o seu bom caminho. Saindo da igreja, viu a molecada jogando bola, chamou um deles. Quem era? Era o Orani, perguntando, você quer ser monge?
Pronto. Daí poucos meses, lá estava ele fazendo noviciado. Ele fez no mosteiro de Itaporanga, porque na época não tinha noviciado aqui. E foi de 67 a 71 que ele escreveu um diário, como era normal antigamente as pessoas até escreverem tudo, onde ele conta assim em detalhes as alegrias, dificuldades, né, a saudade, os desafios, né, da própria vida comunitária e tudo. E é lógico, uma coisa muito pessoal que está guardado às 7 chaves e que vai ser só dado a conhecer 5 anos após a morte dele. Ou alguns trechos, né, que ele... Eu só me lembro, que folheei para saber o que era, por ver que era uma coisa assim bastante pessoal, e só me lembro que em 71, as 4 últimas frases era: Senhor, sou tão fraco, ajuda-me, eis-me aqui, envia-me. Pois então, ele fez os seus votos no dia 2 de fevereiro de 69, voltou para o nosso mosteiro, fez a filosofia no São Bento, a teologia no Pio XI, lá em São Paulo, ordenado presbítero em 74, e dinamizou muito a nossa paróquia nesse pós-concílio, de forma que em 84 ele foi, né, colocado como prior do mosteiro, se bem que desde aquela época já exercia praticamente essa função, né? Depois, em 96, nosso mosteiro foi elevado à abadia, ele se tornou o primeiro abade, muito conciliador, muito paterno, também muito firme, sem dúvida, naquilo que é o certo. Durante o seu tempo de abaciado, de prior e de pároco, também aqui no São Roque, né, a paróquia criou várias capelas, em cada bairro que surgia uma capela. Depois, também aqui no nosso mosteiro, toda a ampliação do prédio, né, depois ele dedicou em 2005 esta igreja abacial. Ele também foi muito amigo e deve muito a dona Lourdinha Fontão, que é serva de Deus, está em processo de beatificação aqui em nossa paróquia, em nossa diocese. E dona Lourdinha, mesmo na década de 80, ela, muito sábia, até brincando, falava: esse meu menino um dia vai se tornar, escutem só, vai se tornar bispo e papa, né? E ele batia nela como que dizendo: que isso, para com isso, tal. Não... E ela falava, ele censurava, até que um dia ela falando, ele brincando assim no esportivo, imagina que o Espírito Santo, né, só se for, que para nós é longe, né, não desmerecendo quem mora lá, mas ele diz, só se for lá para o Marajó, lá para longe, né, brinca com Deus, né. Ele acabou se tornando depois, né, bispo em Rio Preto, São José do Rio Preto, e arcebispo de Belém do Pará, que pertence, a qual toda a circunscrição eclesiástica ali pertence também Belém do Marajó, né. E ele continua sempre, né, com o seu jeito muito humano. Até hoje, no caso no Zap, né, tem um grupo dos ex-jovens da Tucaf, todos unidos com amigos felizes. São jovens de 30, 40 anos atrás, porque ele fundou esse grupo de jovens no final da década de 70, 80. E até hoje esses jovens, que já são avós e tudo, né, são muito presentes. Tanto é que na missa desse dia 2 agora, foram esses jovens que cantaram junto com o coral do Loreto, a liturgia. Então, 50 anos de vida monástica, porque para nós o mais importante do que ser padre é ser monge. Então, qual que é o nobre e humilde serviço do monge? Foi aquilo que Dona Dorani fez, sentiu com a igreja, rezou, trabalhou, se fez presença. E aí, mesmo sendo monge, todo o ritmo do mosteiro, né, ele era o que tem coordenador diocesano de pastoral. Todo o primeiro sínodo diocesano ele dinamizou em muito. Braço direito de Dom Tomás, de Dom Tadeus. Depois tem feito tanto bem. Esse tempo que eu passei no Rio agora, eu sou testemunha. Ele recebe as pessoas lá no Palácio São Joaquim, na mesma hora está lá na favela, na Cracolândia, está acolhendo, né, de outras denominações cristãs, está consolando alguém, ajudando a distribuir as sopas, ordenando, está, né, rezando, e ficamos tão contentes, né, de vê-lo como cardeal, usando o hábito cisterciense nesses dias. No final dessa missa do dia 2, ele recebeu um báculo, que nem tanto um báculo de bispo, nem uma bengala, mas um tamanho mediano, lembrando a velhice que está chegando, mas a maturidade também, né? E o auxílio que vem da graça de Deus. Então, somos muito agradecidos a Deus pelo seu sim, por ter nascido aqui ao lado, né, do nosso mosteiro, né, pela sua amizade, né, com a serva de Deus, Dona Lourdinha Fontão, e pelas suas constantes vindas aqui em nosso mosteiro, seja pessoalmente, seja através, né, dos meios de comunicação. Aliás, agora há pouco mesmo, eu mandei a foto, né, da carta em pergaminho, pele de cordeiro, né, onde ele assinou: eu, Orani João, irmão, há 50 anos atrás eu prometi
a obediência, a estabilidade, a conversão dos meus costumes. Agora, passados esses 50 anos, aqui estou para dizer que foi possível, que é misericórdia de Deus. Eu renovo, eu me consagro, né, me devoto até o final da minha vida a ser fiel à ordem cisterciense, como, né, um bom cristão que foi, como monge, como prior, como abade, enfim, agora servindo, né, a igreja que está no Rio de Janeiro como cardeal. Então Deus abençoe, né, todo o seu trabalho e também ao povo da nossa diocese, de nossa cidade São José do Rio Pardo. E agradeço à PASCOM da paróquia Santa Cruz de Palmeiras, né, pela gentileza de também consagrar esse primeiro programa, né, dessa etapa, dessa nova atividade. Então, fazendo essas entrevistas aqui em nosso mosteiro. Sejam sempre bem-vindos, reze por nós e ajude-nos pela palavra, pela oração, também com aquilo que possam ajudar. Diocese de São João da Boa Vista, de fato, é uma diocese que desde Dom Tomás Vaqueiro, o apóstolo das vocações, cultivou muitas vocações e hoje, com a graça de Deus, temos muitos sacerdotes, muitos vocacionados e seminaristas. Isso significa compromisso de missão, de não só respondermos às necessidades locais, mas abrimos para a missão de uma igreja em saída, como nos pede o Papa Francisco. Depois, a figura de Dom Orani, que está no Rio, passou por São José do Rio Preto como bispo, por Belém do Pará, e hoje, como cardeal da igreja, atende a tantas solicitações do Papa Francisco. A gente vê que daqui da diocese, da cidade de São José do Rio Pardo, desta paróquia São Roque e do convento do nosso mosteiro, melhor dizendo, São Bernardo, vemos alguém que saiu de uma vocação 50 anos atrás com a sua consagração e que, celebrando hoje este jubileu, damos graças a Deus por um caminho tão bonito de alguém que, com toda a humildade, com toda a sua simplicidade de vida, pôde dar o seu sim a Deus. E Deus foi manifestando maravilhas em sua vida. Hoje rezamos a Deus por Dom Orani, em ação de graça, sim, mas pedindo a Deus que continue ele a ser um servo e, como cardeal, como arcebispo do Rio de Janeiro, respondendo ao chamado, suscite muitos outros, seja para a vida consagrada como ele, mas também para o ministério ordenado na igreja e os serviços, ministérios pastorais que a igreja tanto precisa. Minha alegria de estar aqui nesta celebração, comungando com Dom Orani, com o irmão Ivanil e também com todo este mosteiro São Bernardo que está em festa. Nós iniciamos hoje uma nova fase desse nosso programa, que será quinzenal, e iniciamos falando sobre a vida monástica, sobre a vocação religiosa. Vamos pedir então para que o bom Deus suscite em nosso meio, em nossa paróquia, na nossa diocese, santas vocações religiosas, que sigam os exemplos e os ideais de pobreza, castidade e obediência, para salvar muitas almas, para levar todos ao Cristo. E pela intercessão de São Bento e de São Bernardo, vamos pedir as bênçãos de Deus. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado.